Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje domingo, dia 4 de julho de 2021, o dia que o Senhor já preparou, já concretizou, já manifestou, já estabeleceu sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos, os teus familiares. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Estamos mais uma vez juntos, lendo a palavra do Senhor, pensando a respeito da palavra do Senhor e pensando a respeito da palavra do Senhor, pensando na nossa vida, no nosso futuro. O nosso Deus, sempre eu falo, é um ser futurista, é um ser visionário, é um ser que olha sempre para frente, em progressão. E a palavra de Deus não é diferente, porque a palavra de Deus ela expressa aquilo que Deus sente, aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus é. Então eu sempre falo que Jesus ele converge todos esses princípios da palavra. Por quê? Porque Jesus é a própria palavra. Os judeus messiânicos chamam Jesus assim: Jesus é a Torá, e a Torá é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo ele converge todo sentimento, todo propósito, todo objetivo maior do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas também Jesus ele manifesta aquilo que Deus é e também manifesta aquilo que o homem deve ser. Então nós precisamos sempre trabalhar a palavra de Deus dessa maneira. Por isso que você tenha um domingo maravilhoso, um primeiro domingo do mês de julho, às 4h30 da tarde, como é domingo, então a gente faz duas reuniões, agora às 10 horas da manhã e também às 4h30 da tarde. E às 4h30 da tarde nós vamos aí, se você puder e quiser, preparar o teu copinho de suco de uva, o teu pedacinho de pão, para a gente comemorar a Santa Ceia do Senhor juntos, no mês de julho. Já estamos no mês 7, no primeiro domingo do mês de julho. E glória a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado em nome de Jesus. Bom dia, minha tia Alzira. Estou orando pelo Beto, pela Eliane. Glória a Deus pelas boas notícias, mas continuo orando pelo meu primo Beto e por toda a sua casa, sua família, meus primos, suas esposas, seus filhos, seus netos. Então que o Senhor esteja sobre a vida do Beto, curando, visitando, Houve até uma desconfiança que poderia ser a Covid-19, mas ele foi no médico, voltou e tudo, e nós estamos orando para que o Senhor esteja na direção de todas as coisas. Também a pastora Mara, bom dia, pastora Mara. Também o seu Ulisses, bom dia também a toda a família, Milena, Ulisses, netinhos, Douglas, Deus abençoe a todos. Nora, o Senhor esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Também, bom dia, minha tia Rosália, sua vida, sua casa, família. Meu tio Osório, fez aniversário ontem, Deus abençoe meu tio Osório também, filhos, netos, toda a família, em nome de Jesus, todos os meus tios, primos, filhos, netos, genros, noras, a presença e o poder do Senhor, meus pais, também o seu João, dona Dária, seu Toninho, dona Nadir, o Senhor esteja sobre cada um, Bispo Antônio, Deus abençoe o Bispo Antônio, família, Suzy, Priscila, todos filhos, netos, a presença, o mover, o poder do Senhor, em nome de Jesus, também sobre a família dos irmãos da Suzy, Sidney e Sérgio, o Senhor esteja sobre cada um, a vida do João também, da Roseli, da Ângela, Dona Polônia, Grazi, esposo, filhos, Clara, Will e pequena Julinha, também Humberto, Alessandra, Letícia, e o Senhor esteja também sobre o Carlos, Étel, filhos, netinho, e também o Marisa Poli, Zé Roberto, o Senhor esteja também sobre a Elô, Wesley, filhos e todos os familiares. O Senhor esteja sobre a Eva, o Carlos também, filhas Débora, Raquel, Fábio, genros, Fábio e Cris também, o netinho Danielzinho. Deus abençoe. O Senhor esteja sobre a pastora Júlia e toda a família da pastora Júlia, João Paulo, Magmar, Mariana, Abraão, Rafa, toda a família e todos aqueles que ela tem
orado, clamado, em nome de Jesus também a sua casa, desculpe, também o seu trabalho, os seus negócios, né? Nós temos orado por todos em nome de Jesus. O Senhor esteja sobre cada um, a honra, a glória, a presença, o poder, o mover do Senhor esteja sobre cada um. Amanda também, o Fábio, os filhinhos Júlia e Luquinha, mas também todos os familiares, Rosângela, Manteiga, Bruna, também o Fábio e a Márcia, a Fabiana, a Renata, Vinícius, o pai do Fábio. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. O Senhor esteja sobre cada um, visitando, guardando, protegendo, abençoando, em nome de Jesus. Estamos mais uma vez falando sobre a palavra de Deus, lendo a palavra do Senhor. Estamos num tema chamado escatologia da palavra. Não tem como nós passarmos pelos evangelhos sem tocarmos nesse assunto. Claro que é um assunto extenso, é um assunto que não é que ele é extenso em si próprio, mas ele tem muitos detalhes. E como tem várias escolas, né, falando sobre escatologia, é sempre bom a gente pensar a respeito com a palavra de Deus, para que não haja nenhuma situação, menos ou mais, mas que estejamos sobre a palavra. Agora, diante disso, de escatologia, também nós precisamos pensar, e eu sempre falo para você, que nós não temos ainda toda a revelação. Aí você vai falar, mas é porque Deus não quis revelar? Não, é porque ainda nós não conseguimos mensurar todo o quadro. Mas aquilo que nós podemos fazer é lermos e pensarmos e meditarmos sobre aquilo que já foi exposto, aquilo que já está, eu poderia chamar, inteligível, né? Aquilo que possa estar já de posse da nossa compreensão e do nosso entendimento. E a gente vai conversando. Por quê? Porque senão a gente começa a fechar em grupos, né? Se é pré, se é pós, se é meso, se é inter, se é pós-milênio, pré-milênio, intermilênio e assim por diante, várias escolas falando a respeito. Então, como que a gente deve fazer quando você tem uma série de coisas assim? Primeiro, você tem que colocar muito claramente, o que significa a palavra de Deus. E sobre a palavra do Senhor, então, a gente vai caminhando. Eu tenho falado nesses dias sobre Mateus capítulo 25. Mateus 25, versículo 1 diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. E aí acontece toda a história, já falei, já lemos várias vezes. Mas dentro dessa linha de raciocínio, onde a parábola das 10 virgens, capítulo 25 de Mateus, do versículo 1 a 13, ele abre um leque, né? Essa parábola abre um leque para uma compreensão de todas as coisas. Então é como se Jesus, nessa parábola, estivesse revisitando todos os princípios espirituais. E é por isso que eu estou mais meditando a respeito disso nesses dias. E a gente tem falado que aquilo que a gente pode fazer é ver cada situação, cada módulo dentro da escatologia. O primeiro módulo, que eu creio ser muito importante de maneira didática, para que a gente entenda e tenha uma compreensão muito mais tranquila, é sobre os grupos, né? O que o Senhor vai fazer através da palavra de Paulo em 1 Coríntios. Então tem os gentios, não, desculpe, eu vou falar na ordem que Paulo fala. Primeiro tem os judeus, depois tem os gentios e tem a igreja de Deus, tá? Paulo fala dessa maneira: judeus, gentios, igreja de Deus. E o que a gente percebe? Que o Senhor lida com esses grupos de uma maneira individualizada para cada grupo. A linha de raciocínio é a mesma, o tratamento é o mesmo, mas só que dentro daquilo que estabeleceu ou foi estabelecido através das promessas do Senhor, é que o Senhor vai trabalhar individualmente cada grupo. E para cada grupo, dentro da escatologia, existe uma linha de raciocínio em que o Senhor preserva
em que o Senhor reserva para cada um deles esse tratamento, segundo aquilo que o Senhor tem por sabedoria, por entendimento. E claro, Deus é Deus, ele resolve da maneira que ele deseja. Só que ele tem, de uma maneira muito assim didática, todos esses grupos e como trabalhar cada um deles. Então eu tenho falado nesses dias, a gente tem pensado sobre o povo de Israel. Porque não tem como você falar de escatologia também sem falar do povo de Israel. Não tem como você falar de escatologia sem falar do povo gentílico. E não tem como você falar de escatologia sem falar e sem tocar no assunto Igreja de Deus. Então, dentro dessa linha é que nós temos pensado. E eu li Romanos capítulo 11, literalmente versículo a versículo, e a gente pensou em cima daquilo que Jesus já havia estabelecido e proposto nos evangelhos, principalmente no seu último sermão, que é o sermão escatológico, que é do capítulo 21 ao capítulo 25 de Mateus. Então, dando continuidade, eu terminei aqui, vou começar desse ponto que eu terminei ontem, que diz assim, Romanos 11, capítulo 26, versículo 29. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, olha, presta atenção nessas próximas frases. Romanos capítulo 11, versículo 28. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então o Senhor prometeu a Abraão, prometeu a Isaac, prometeu a Jacó, e por extensão, por herança bendita, ele promete novamente, através de José, e depois, seus filhos, Efraim e Manassés, depois ele promete a Moisés que haveria um concerto. E esse concerto, profeticamente, de tempos em tempos, de geração em geração, o Senhor foi confirmando e estabelecendo. E eu falei para você ontem que é o remanescente. Sempre, repete comigo sempre, sempre haverão remanescentes. Que remanescência é essa? Ou quem serão esses remanescentes? Os remanescentes serão aqueles que, a despeito das circunstâncias, a despeito dos problemas e das dificuldades, permanecerão firmes no propósito. Qual é a firmeza no propósito? É no propósito de Deus sobre essas pessoas. E essas pessoas, a despeito de estarem no momento de escravidão, como Daniel e seus 3 amigos, no momento conturbado de destruição, quase dizimação de todo o povo, num tempo de Esther e Mordecai, num momento em que o povo já está aculturado, totalmente aculturado, de tanto tempo que ficou em cativeiro, que o povo perdeu toda a essência, toda a simbologia, toda a cultura, perdeu até a língua hebraica. Falava-se somente aramaico naquele momento. Mas havia Neemias e Esdras, e juntamente com eles poucos. Não passava de 300 ou 400 mil pessoas que voltaram para reconstruir. Primeiro, reconstruir o templo. Segundo, reconstruir a Jerusalém através dos muros de Jerusalém, isso no tempo de Neemias. Então você tem. Mas quantos ficaram lá na terra dos caldeus, medos, persas e distribuídos por todo o globo terrestre? Ficaram mais de 4 milhões. Então eram 4 milhões... Eu estou falando mais ou menos, tá? Os livros históricos é que falam mais ou menos nesse valor, nessa quantidade de gente. Então ficaram 4 milhões distribuídos, em vários lugares, principalmente na região da Média e da Pérsia, como antes disso, na região dos caldeus, dos babilônicos. Então,
Desses 4 milhões, praticamente 10% é que voltou para a terra, para reconstruir toda a terra conforme a promessa do Senhor. Então, sempre haverá esse remanescente. Dito isso, quando eles voltaram, mais uma vez, eles padecem porque parte do povo se rebela, perde toda a sua identidade, se contamina com os deuses da terra, aquela coisa toda. Mas aí vem, né, Jesus Cristo e traz essa linha de raciocínio. E nós estamos aqui pensando a respeito já dos últimos acontecimentos, das últimas notícias, escatologia, últimas notícias, o estudo das últimas notícias. Então, quando diz aqui, quanto porém a eleição, amados, por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, Deus, na sua eternidade, ele propõe a cada momento, a todo momento, que o povo se reconsidere, que o povo se arrependa, que o povo volte à sua origem, que era o que o Senhor desejava em relação ao povo judeu. E isso acontecerá novamente. Está acontecendo hoje e acontecerá novamente durante toda essa proposta escatológica. Romanos capítulo 11, versículo 30 diz assim: porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia, à vista da que vos foi concedida, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Então Paulo está falando, olha, assim como os gentios foram desobedientes, mas foram alcançados porque o povo judeu rejeitou o seu rei, e na sua, vamos chamar assim, desobediência, o povo gentil entrou na brecha, e por causa disso alcançou misericórdia de Deus, não será diferente com o primeiro grupo, porque o primeiro grupo também alcançará misericórdia. A única diferença aqui, e a gente vai entender daqui a algum tempo, de que aquilo que foi proposto ao povo de Israel fazer, o povo de Israel não quis fazer, que era o quê? Instaurar o reino dos céus. Não é assim a frase de João Batista? Arrependei-vos, pois vos é chegado o reino dos céus. E não é assim que Jesus começa, no seu primeiro discurso público, ele também começa com a mesma frase: arrependei-vos, pois vos é chegado o reino dos céus. Então, nessa linha, nessa palavra de ordem, nesse grito de guerra, eu poderia chamar assim, de grito de guerra, é que o Senhor propõe todo o seu plano e todo o seu projeto de redenção. O povo judeu não quis. Então, o povo gentil, ou o povo gentílico, entra nessa brecha e se transforma em igreja de Deus e começa a fazer a obra que estava proposta. E essa igreja, ela sim vai completar a obra que lhe foi proposta. Ou seja, será diferente do povo judeu nesse aspecto, porque a igreja, ela cumprirá com todo o propósito de Deus. Entendeu? Então nós vamos todo mundo nessa linha de raciocínio. E indo nessa linha de raciocínio, falar de escatologia, primeiro você coloca as peças, os módulos, depois você junta tudo. Parece trabalhoso, parece meio difícil, mas não é. É só a gente entender toda a palavra de Deus, todo o propósito do Senhor, e a gente vai... Obviamente haverão coisas que eu vou falar para você, isso aqui não está bem ainda revelado, bem proposto, então eu fico com a palavra de Deus, mas eu não vou ficar viajando na maionese. Do outro lado, existem coisas que já estão plenamente esquadrinhadas, né? Então a gente vai trabalhando isso. E diz assim, Romanos capítulo 11, versículo 36. 33.
é o salmo de Paulo, é o cântico de Paulo, que depois dele falar tudo isso sobre igreja de Deus, sobre povo gentílico e sobre povo judeu, né? Depois de tudo isso ele diz assim, ele termina toda essa linha de raciocínio no capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então você percebe que é tudo isso, né, que nós estamos vendo aqui. Depois de tanto que Paulo falou, e eu fico assim abismado com Paulo. E veja como a palavra de Deus é maravilhosa. Paulo escreveu o livro de Romanos, o resumo da história é o seguinte, ele escreveu o livro de Romanos para dizer que estava chegando em Roma. Ele só escreveu o livro de Romanos só para cumprimentar os romanos, falando, eu estou chegando. E se transformou nessa carta magna do reino dos céus, né? Alguns dizem que o livro de Romanos como é que eles chamam? É o Evangelho de Jesus Cristo segundo o apóstolo Paulo. Ou seja, o livro de Romanos, aos olhos teológicos, seria visto como o quinto evangelho. E alguém já disse que se não tivesse a Bíblia toda, mas somente o livro de Romanos, nós saberíamos exatamente de toda a proposta de redenção da Trindade em relação ao gênero humano. Meu Deus, é maravilhoso. Então ele termina dessa maneira, cantando e louvando, engrandecendo, e depois de trazer toda essa revelação, ele diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Então é claro que Deus ainda revelará e trará muitas coisas. Mas aquilo que nós sabemos é maravilhoso já, para nós contemplarmos, engrandecermos e nos maravilharmos com aquele que era, é e sempre será o autor e consumador da nossa fé. A palavra de Deus é maravilhosa. Em Efésios capítulo 2, versículo 11, diz assim, portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, ou seja, se tem o judeu na carne, também tem o gentio na carne. Lembra que a gente já leu? Que nem todos os judeus são da promessa, como também nem todos os gentios são da promessa. Quem é a promessa? A promessa se chama Jesus Cristo. Nesse ponto, nesse aspecto, todos os grupos são nivelados. Por quê? Se não houver a plenitude da revelação de Jesus Cristo, e se eu não tiver o meu coração voltado a me arrepender e me humilhar e me propor, né, abrindo o meu coração para Jesus Cristo, de nada serve. Eu serei chamado de gentil na carne, como Paulo diz aqui no livro de Efésios. Então diz aqui, portanto lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, isso tudo é carne, né? Quem se considera circunciso? Aqui nesse ponto, nessa cultura, os judeus na carne, né? Como nós que somos gentios na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, os judeus na carne tinham, entre aspas, uma promessa. Nós, gentios na carne, não tínhamos promessa. E nós estávamos separados da aliança porque não éramos povo de Israel. Veja só o que diz o versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz,
paz significa reconciliação também, tá? Quando fala shalom, shalom não é apenas uma paz política. Shalom não é apenas uma paz momentânea. Shalom é a plenitude da presença e da manifestação de Deus. Quando fala shalom, é muito além daquilo que a gente possa imaginar. Shalom, na expressão máxima desse conceito, significa o quê? Abundância de tudo para todos. Shalom. Então diz aqui, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, ou seja, na forma de prática tão somente. Que é nisso, né, que estaciona o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento, ele fala da lei, mas a letra da lei no sentido de prática. Mas Jesus traz a lei no sentido de sentimento, olha a redundância, né? Mas no sentido de sentimento. O que significa a lei no meu coração é diferente. Não é apenas a letra, mas o sentimento dessa letra. O sentimento da lei, que é exatamente a expressão máxima de Jesus Cristo. Diz aqui, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Então pega o povo judeu, pega o povo gentílico, né? E dos dois estabelece uma conexão no único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, formando um novo ser. Quem é esse novo ser? É a igreja de Deus, como Paulo chama, né? Porque a igreja de Deus é o amálgama, é vamos dizer assim, é a perfeição da conexão. O nosso Jesus, ele é um ser da reconciliação. É por isso que nós vivemos, né, um povo tão fraco no nosso tempo. Por quê? Porque muitas placas de igrejas, né, somente aqui onde eu estou, olhando no quarteirão ao redor, meu Deus, quanta gente, quantas pequenas igrejas, né? Claro, é um sentimento e é maravilhoso porque tem que se pregar o evangelho, com certeza. Mas existe no interior dessas pessoas algumas questões de inimizade e de divisão que são prejudiciais lá na frente. Agora não, mas lá na frente será. Por quê? Porque o nosso Jesus, ele é o da reconciliação. E se ele é o da reconciliação, até a maneira com que essas igrejas e essas pessoas agem, até para abrir as suas próprias, é discutível. Por quê? Porque existe um sentimento ali intrínseco, um sentimento subliminar, enrustido, que é o quê? O da divisão, o da inimizade. Então, em algum momento lá na frente, isso não acabará bem. A gente já tem bastante idade para saber como é que é. Então diz aqui, versículo 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E, vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Então, na linha de raciocínio de Jesus Cristo de reconciliação, ele reconcilia o primeiro grupo com o segundo grupo. E ele não apenas reconcilia, mas ele estabelece de maneira a conectar, a soldar, numa perfeita constituição, chamada Igreja de Deus. E diz assim, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto,
porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então, é exatamente essa linha de raciocínio que a gente vai pontuar o nosso estudo escatológico. Estamos pontuando e vamos pontuar mais ainda, né? Em Atos, e eu vou terminar, em Atos capítulo 10, é exatamente o que o Senhor faz quando ele chama Pedro, né, a falar para aquele centurião, aquele intendente, superintendente, né, dos pelotões romanos, centurião Cornélio. Porque a Bíblia fala que esse centurião Cornélio, as suas esmolas subiam na presença do Senhor. E a palavra mostra que esse centurião Cornélio, ele foi também uma pessoa que ajudou na construção e na proteção de algumas sinagogas no tempo de Jesus, mesmo ele sendo romano. Centurião, a origem da palavra, né, a forma etimológica é sobre 100, centurião. Claro que haviam aí as nuances, né? Sobre 100, às vezes seriam 100 soldados ou 100 outros comandantes, né? Pelo jeito que o centurião Cornélio faz e da maneira com que ele estabelece a sua autoridade, ele era um cara ranqueado, né, no exército romano, na coroa romana, no Império Romano. Então, quando o Pedro é exortado pelo Senhor para que vá até o centurião Cornélio, Pedro fica reticente. Por quê? Porque até então Jesus havia falado que era necessário ir ao povo judeu em primeiro lugar. E aí Deus dá uma visão para Pedro e um lençol desce do céu com animais impuros aos olhos judaicos, na cultura hebraica, na lei mosaica, né? Então, esse lençol desce e aí o Senhor ordena a Pedro, Pedro, come. E Pedro fala, como comerei eu alguma coisa maldita? Aí o Senhor fala, como é que você está chamando maldito aquilo que vem da minha parte? E aí Pedro entende. Mas essa coisa era tão séria no sangue, na cultura judaica, de uma maneira tão profunda, que por muitas vezes o Senhor insistiu para que o povo judeu pregasse ao povo gentílico. Até que chega um momento que Paulo se levanta e Paulo, né, recebe essa incumbência junto com Barnabé, com Marcos, com outros, Priscila, Áquila e todos os outros que a gente sabe ali no Novo Testamento, para pregar o evangelho aos gentios. Porque não adiantou, o povo judeu não entendeu. Então, aquilo que eu falei para você nesses dias, ainda que Deus tenha substituído, né, o povo judeu, porque nem aceitou Jesus como rei, como nação judaica, né? Então, assim como o Senhor tinha um plano e colocou o povo gentílico no lugar, houve uma substituição, mas não houve uma rejeição. Por que não houve uma rejeição? Porque nós acabamos de ler em Romanos capítulo 11, que o Senhor havia prometido aos patriarcas. O Senhor havia prometido dons, promessas, e ele não. E a palavra do Senhor é irrevogável. Então, claro que ele voltará vamos dizer, a trazer o povo judeu a uma consciência, com certeza. Mas enquanto isso, o evangelho precisa ser pregado. E a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, só para que a gente possa lembrar, a gente vai orar, diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis, isso é para nós hoje, não vos torneis causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Esse é o nosso trabalho.
Essa é a nossa tarefa. Em toda a escatologia, Paulo e o Senhor Jesus deixam isso muito bem claro. Nós somos os instrumentos da reconciliação. Nós trazemos na nossa boca, né, palavras de reconciliação. Age no nosso interior o espírito da reconciliação. Então, é exatamente dessa maneira que nós devemos enxergar toda a palavra de Deus e principalmente esse tema, escatologia, né? Glória a Deus, vamos orar, consagrar tudo isso diante do Senhor e que o Senhor nos dê esse espírito de reconciliação por onde nós formos, né? No nosso ministério, junto à nossa casa, à nossa família, os nossos queridos, aos nossos amados, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. É tempo de reconciliação, né? Parece que é até uma palavra caducada, né? Inválida no nosso tempo, reconciliação. Né? Nós vivemos tempos assim de extremos, de opiniões extremas, né? Ou você pertence a um grupo, ou você pertence ao outro grupo, ou você é isso, ou você é aquilo. Não tem como haver conexão. E olha lá quem tenta, hein? Porque senão, ou ele é carimbado por um grupo, ou ele é carimbado por outro grupo. Mas no ambiente celestial não é nada assim. É pelo contrário. Nós somos da reconciliação. Esse é o nosso ministério. Vamos orar, vamos colocar tudo diante do Senhor, nossos queridos que estão aqui. Kátia, Kátia, quanto tempo! Um beijo para você, Felício, Dona Zenaide, Cauê, Kaique e, claro, as anexas, né? Ao Kaique, ao Cauê, toda a família. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. A Kátia. Aliás, Kátia, hoje eu fui pôr essa camisa e lembrei de você. Nós estávamos juntos quando eu comprei essa camisa. Faz alguns 15 anos isso já. Quanto tempo. Deus abençoe, Kátia. Um beijo para você, um beijo para todos aí. Tua família bendita, maravilhosa. Servos do Senhor, pastores. A presença, o poder de Deus esteja sobre cada um de vocês aí. Em nome de Jesus. Um beijo, saudades. Deus abençoe a todos. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, e porque a Kátia está aqui também, Felício, e também o Cauê, o Kaique, a Dona Zenaide, todos, a Drica, né, sua irmã querida também, seu esposo, filhos, né, servos do Senhor também. Deus abençoe a todos. Vamos orar, clamar e colocar tudo isso diante do Senhor. Nós somos aqueles da reconciliação e precisamos viver esse ministério à flor da nossa pele. É por isso que tem coisa assim que você percebe, eu estava falando agora há pouco, né? Que você olha, percebe assim, você fala, aqui não tem reconciliação. Pelo contrário, aqui tem divisão, mas nós somos os da reconciliação. Escatologia é falar de história de reconciliação. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, por essa maravilhosa graça que o Senhor nos dá, de uma comunhão entre nós, uma comunhão virtual, distantes, mas ao mesmo tempo no mesmo espírito, no mesmo sentimento, no mesmo carinho, na mesma capacidade de buscar o Senhor em espírito e em verdade, nos humilhando diante da tua palavra, diante do teu procedimento, diante dos teus propósitos, nos humilhando, ó Deus, confessando os nossos pecados, a nossa transgressão, a nossa pequenez, a nossa falta de compromisso, e ao mesmo tempo, ó Deus, clamando pela tua misericórdia, clamando pela tua graça, clamando pela tua vida abundante, em nome de Jesus. Por isso, derrama-te sobre cada um de nós, nossos queridos, como a minha tia Alzira estava falando agora há pouco. Senhor, a vida do Beto, da sua esposa Eliane, que está grávida, de toda a sua família. Ó Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos a Covid-19, essa situação toda de pandemia, e declaramos o poder, o mover, a vida abundante, todos nós que estamos passando pela Covid-19, que o Senhor dê graça, que o Senhor derrame do teu poder de vida, de saúde, tocando órgãos, visitando, ó Deus, taxas, circulação sanguínea, Senhor, em nome de Jesus, vias aéreas,
vias respiratórias, visita, toca, cura, restaura, renova, ó Deus, ressuscita, reconstrói, e nós daremos sempre toda a honra e toda a glória. Vem com a tua cura, células, pâncreas, tireoide, olhos, ouvidos, coração, artérias, veias, ciático, coluna, dores, tendões, nervos, recebam a vida, recebam poder, o mover da saúde, o Jeová Rafá se derrame sobre cada um de nós, nossos queridos, nossos amados, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra, toda glória, domínio, majestade, em nome de Jesus. Senhor, derrama-te sobre cada um que está aqui, nossos avós, nossos tios, nossos pais, nossos filhos, netos, sobrinhos, genros, noras. Derrama-te, ó Deus, curando, visitando, renovando, restaurando, restituindo a alegria da salvação, a alegria da vida, a alegria da reconciliação, que nós sejamos marcados por esse Espírito, ó Deus, que reconcilia, que concilia contigo todas as coisas, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Derrama-te, ó Deus, sobre o nosso país, sobre o nosso Brasil, Senhor, esse momento drástico, trágico, terrível que nós estamos vivendo, tantas famílias enlutadas, todos nós que perdemos nossos queridos, nossos amados. Senhor, consola-nos, conforta-nos, vem com a tua paz que excede o entendimento e a certeza, a esperança que nós nos encontraremos com todos os nossos amados um dia, e isso possa ser mais forte do que o luto, do que o desespero, a saudade, a tristeza, a angústia, a impotência, em nome de Jesus, e que nós sejamos restaurados, renovados na alegria do Senhor, e que ela seja realmente a nossa força em nome de Jesus. Derrama-te sobre o nosso país, tem misericórdia da nossa terra, sara o nosso povo, sara a nossa terra, repreende, ó Deus, toda a maldição, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, e que nós tenhamos um domingo maravilhoso, um primeiro domingo do mês de julho, um domingo muito especial. Por isso, ó Deus, derrama-te, que seja memorável, inesquecível, a glória, a presença, o poder, o mover, a plenitude do Senhor sobre cada um de nós. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, e que nós possamos viver, Senhor, a presença, a plenitude, o mover do Senhor sobre cada um, em nome de Jesus, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Bispo Antônio. Amém. Boa semana a todos, irmãos. Amém. Glória a Deus. E que o Senhor esteja sobre a tua vida, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, em nome de Jesus. Se você quiser, amém. E se você quiser, hoje, às 4h30, nós estaremos com um pedacinho de pão, um copo de suco de uva, estaremos comemorando juntos a Santa Ceia do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, você tenha um domingo maravilhoso, até mais tarde às 4h30, e que a glória, a presença, o mover do Senhor esteja sobre a tua vida, e que você viva exatamente a flor da tua pele, aquilo que é bom, perfeito e agradável, e a tua família, e os teus queridos, vivam com você essa etapa maravilhosa, uma etapa de vida, uma etapa de propósitos, uma etapa de vitórias, de realização, por onde você for, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Então até mais tarde, 4h30, fica na paz. Um beijo para você. Olha, dê o teu like, dê o teu coraçãozinho, divulgue, distribua. Sempre eu falo para você, eu tenho duas versões sempre. A estendida, que é essa aqui, de 50 minutos mais ou menos, né? E a mais reduzida, que tem 25 minutos, que aí eu tiro a parte da oração e tiro a parte do início, da introdução. Eu deixo mais a parte da palavra do dia, né? Dá uns 25 minutos, tá bom? E que você possa
distribuir aí, divulgar, e que seja uma grande bênção na tua vida, e que o Senhor nos abençoe, e que o Senhor nos dê a cada dia a sua porção de palavra, de promessa, mas também de vida abundante. Um beijo para você, fica na paz, um beijo para todos. Beijo, Kátia, manda um beijo pro Felício.